Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Fernando, sou motorista Uber em Brasília. Hoje eu vou estar falando sobre os preços calculados antecipadamente pela Uber para os passageiros. Essa semana foi algo que foi muito comentado, porque teve um colega nosso aí, parceiro da Uber em Belo Horizonte, ele postou um vídeo e mostrou realmente o problema sobre esses preços previamente calculados pela Uber e mostrou que realmente está tendo um erro de valores entre os valores que são calculados pelo sistema da Uber e os valores que são reais após o término da corrida. Com certeza já é algo que os motoristas já vêm percebendo há algum tempo, mas o que eu pude ver é que não é algo esporádico, é algo que é realmente diário. O intuito aqui hoje com esse vídeo é mostrar para os parceiros o problema em relação a esse cálculo da Uber e para os parceiros que ainda não sabem calcular a viagem, mostrar realmente como é que é feita e como você pode estar recorrendo, pedindo à Uber o reajuste dos valores. Com o lançamento do preço antecipado, os preços das viagens começaram a ser calculados dinamicamente, com base nos locais de partida e o destino, e leva fatores como dia, horário e o trânsito em consideração. Por isso, é necessário que a gente fique de olho realmente se está sendo calculado corretamente pelo sistema da Uber. Basicamente, essa é a resposta que a Uber fornece para os motoristas. Quando você pergunta para a Uber como é feito os cálculos, ela diz que exatamente isso, que é feito através da tarifa da região de onde você pega o passageiro, calculado pelo tempo e pela distância. E aí o que acontece? A gente esperava que a Uber tivesse um sistema pelo menos eficaz pelo tamanho da empresa. Mas o que está ocorrendo é realmente uma divergência entre os valores. Se você pega o passageiro em um local e leva ele diretamente ao local, seu destino, a corrida não vai ter nenhum problema. Vai dar exatamente o valor em que foi calculado pela Uber. Mas a gente sabe que durante as viagens, mudanças de rota podem acontecer. A Uber não está passando a diferença dos valores para os passageiros e muito menos para os motoristas. Então é necessário que você faça o cálculo manualmente, tá? E verifique a sua corrida. O que eu fiz? Nos últimos 3 dias eu peguei todas as minhas viagens e lancei numa planilha onde eu já coloquei as fórmulas em relação ao tempo, o preço da região, o preço da distância percorrida. E aí o que acontece? Eu fiz uma relação de todas as minhas viagens e eu observei que todas as viagens que teve um desvio de rota, ou porque o passageiro pediu para eu desviar a rota, ou por conta de trânsito, teve uma variação de preço e a Uber não repassou esse valor para mim. Eu vou colocar aqui no vídeo a fórmula para que você, motorista, possa calcular a sua viagem, e aí basta você alterar de acordo com as tarifas da sua região. Ao perceber este problema, o que eu fiz? Eu entrei no meu aplicativo, fui em cada viagem que eu percebi o problema, solicitei a revisão de preço e mandei um texto que inclusive eu fiz o texto, já deixei o texto salvo, já com as fórmulas, com os valores da corrida, e enviei para a Uber, para ver o que realmente a Uber ia responder. E por incrível que pareça, que foi o que me deixou mais indignado, foi as respostas dadas pelos funcionários da Uber. Muitas das vezes, realmente, a Uber prontamente respondeu que o preço estava sendo reajustado e que agradecia pela minha contribuição. Ok, eu sei que as respostas que a Uber dá já são respostas prontas. Mas teve alguma das viagens em que eu recebi a resposta sobre o cálculo feito e eles me disseram que não havia nada a ser reajustado e que eles estavam pagando além do que eu era para estar recebendo. Isso me deixou muito indignado. E aí eu respondia e reclamando, falando, não, ok, você está falando, mas me prove que realmente a fórmula que eu estou utilizando está errada. O valor da minha corrida está errado. E aí em seguida eles respondiam, não, o valor da sua corrida está sendo reajustado. E reajustava. Ou seja, você, motorista, já está tendo que calcular manualmente, porque a gente já não pode mais confiar no sistema da Uber. E além de você ter que mandar o cálculo para a Uber explicando algo que eles já deviam saber,
você ainda está tendo que bater boca com o funcionário da Uber para provar que realmente está tendo um reajuste. Se você não tiver disposição realmente de correr atrás do seu dinheiro, às vezes é pouco, mas se você for ver o tanto de corrida que você faz durante o dia, são valores realmente consideráveis. Primeiro, teve uma viagem minha em que eu peguei o passageiro num setor aqui em Brasília chamado Setor Policial Sul e levei ele até Águas Claras. E aí, durante essa viagem, no percurso, houve um desvio por conta de um trânsito que estava na via em que a via tradicional para poder ir até este bairro, de destino do passageiro. E aí eu peguei uma outra rota, inclusive a pedido do passageiro. E aí eu já sabendo que provavelmente essa corrida ia dar um valor diferente, eu cheguei ao final da corrida e calculei que é o preço base aqui de Brasília, que é de R$ 2,70, nessa região onde eu peguei o passageiro, tá? Mais o tempo, que foi 33 minutos, multiplicado por 18 centavos o minuto, mais a distância do percurso, que foi de 19 quilômetros e 420 metros, multiplicado pelo fator de 1,25 por quilômetro, e peguei o valor e subtraí pelos 25%, que é a taxa cobrada pela Uber. E percebi que estava realmente a divergência, aonde a Uber me pagou nessa viagem R$ 22,01. Só que com esse meu cálculo, o valor tinha dado R$ 24,69 e estava dando uma diferença de R$ 2,68. Olha, eu já tinha reclamado várias corridas e aí a Uber, valores menores, a Uber estava automaticamente assumindo o erro e depositando, tá? Mas quando os valores eram maiores, eles estavam justificando, falando que o valor já estava correto. E aí foi o que eu fiquei mais indignado realmente. E não foi só essa, foram várias viagens que eles justificaram falando que já estava pagando além do que devia e que não havia nenhum erro no cálculo do sistema da Uber. E então eu tive que mandar outra mensagem, mais outra, até que eles depositavam o valor. Gente, eu vou dizer para vocês, não são todas as corridas realmente que tem essa divergência. Mas se há um desvio do caminho da rota pré-definida no início e ao final do trajeto, pode ter certeza, pode calcular que vai dar diferença, porque o sistema da Uber não está calculando a diferença da corrida. O motorista que faz de 10 a 20 viagens pode chegar até R$ 20 ao final de um único dia de diferença entre os cálculos feitos pela Uber e os cálculos reais das corridas. Então, se você for pegar um valor desse ao final do mês, é uma divergência muito grande. Então eu indico para você, motorista, calcule, não deixe realmente ficar para trás essas corridas que você já fez. E daqui para frente, calcule diariamente as corridas para que você veja se realmente a Uber está te pagando corretamente. Aí você pode estar me perguntando, mas como eu posso fazer isso? Vá no seu histórico de viagens. Em cada viagem, você vai lá na opção Ajuda, clique na opção Revisão do valor da viagem, e aí você clica lá, posteriormente, clique em Solicite Revisão de Ajuste de Preço. E lá você descreve mais detalhes, coloca lá os valores pago pela viagem, o cálculo, a fórmula dada pela Uber, inclusive, tá, para calcular, e mostre realmente o que está acontecendo. E aí, posteriormente, você envia a resposta que você já fez para a Uber, já deixa salvo, porque vão ser várias corridas que você vai ter que escrever o mesmo texto, tá? E aí você pode realmente observar que está tendo uma grande divergência nos seus ganhos. Então, em poucas horas, a Uber vai te responder e vai falar se vai ajustar ou não os valores das viagens. Mas se você tem certeza que a viagem está com preço errado e a Uber está falando que não existe ajuste a ser feito, mande novamente a mesma resposta, solicitando o reajuste da viagem, do preço da viagem, e aí aguarde que ela vai te responder com o valor reajustado. E aí lá no seu extrato semanal, você vai ver a diferença do valor das viagens pagos pela Uber em
em um campo chamado ajuste de preço. Então fica aí, gente, a dica. E caso ainda tenha alguma dúvida para que eu possa ajudar a esclarecer, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E até a próxima.